E se a queda de um dos maiores vilões da cultura pop não fosse só uma história, mas sim um estudo de caso, vindo diretamente do inferno? Bom, é exatamente nessa perspectiva única que a gente vai mergulhar agora. Imagina só, a tragédia de Anakin Skywalker analisada não como ficção, mas como um relatório super detalhado vindo de uma burocracia infernal inspirada na obra do autor C.S. Lewis. É essa a proposta que a gente vai explorar hoje. Então, para entender essa análise, a gente precisa primeiro aprender o vocabulário, o jargão usado por esses demônios burocratas. E olha, se prepare, porque isso vai reformular completamente o jeito que a gente enxerga a saga Star Wars. Olha só como tudo muda. O lado luminoso vira o inimigo, o lado sombrio, nosso pai nas profundezas. O Palpatine é chamado de o feiticeiro, um tipo de colaborador humano. E o Anakin, que é o foco de toda essa operação, é tratado simplesmente como o paciente. Vamos começar pelo primeiro ato, a exploração das rachaduras na alma do Anakin. O primeiro passo para a perdição dele foi, na verdade, usar as próprias inseguranças dele como uma arma contra ele mesmo. E a principal ferramenta para isso foi o que C.S. Lewis chama de o círculo interno. Pensa bem, o Anakin sempre se sentiu meio de fora entre os Jedi, né? Um gênio, mas incompreendido. Esse desejo profundo de pertencer e o medo de ser excluído fizeram dele o alvo perfeito. E a estratégia demoníaca é sutil, é brilhante na verdade. Eles não atacam a moralidade de frente, não. Eles reinterpretam tudo como se fosse uma injustiça pessoal. Uma lição de humildade vira um insulto. Um ato de proteção vira uma conspiração para limitar o potencial dele. E esse ressentimento foi o terreno fértil que o Palpatine, o feiticeiro, soube explorar como ninguém. Ele ofereceu para o Anakin um novo círculo interno, muito mais exclusivo, os Six. Um lugar onde ele não seria só aceito, mas seria a peça central. A segunda arma usada contra ele foi o tempo. O demônio Maldonado conseguiu fixar a mente do Anakin nas suas visões aterrorizantes. Isso o arrancou do presente e o jogou numa ansiedade paralisante sobre o futuro. E aí, tentando desesperadamente controlar o que estava por vir, ele acabou destruindo o agora, que era a única realidade que ele de fato tinha. E agora, no ato 2, a gente vê como essas vulnerabilidades foram usadas para corromper a força mais poderosa na vida do Anakin, o amor. De acordo com essa análise, a grande tragédia do Anakin é um mal-entendido catastrófico sobre o que é o amor. Ele confunde o amor dádiva, que quer o bem do outro, com um amor necessidade, que é totalmente possessivo. O amor dele não é sobre doar, é sobre consumir. Como o próprio Maldonado diz no relatório dele, ele não a ama, ele a consome. Isso não é caridade, isso é fome. E essa fome foi alimentada, até ficar grande o suficiente para justificar queimar a galáxia inteira só para ele evitar a própria dor. E aqui a gente vê uma verdade que chega a ser assustadora. O caminho para o inferno é gradual. Ele é pavimentado com o que parecem ser boas intenções. O Anakin não acordou um dia e decidiu, vou ser um tirano. Não! Ele decidiu ser eficaz para salvar a Padmel, num ponto em que ele achava que os Jedi eram fracos. Com a transformação completa, a gente entra no ato 3, a prisão da armadura. A danação do Anakin agora se manifesta fisicamente, envolvendo ele por completo. A armadura dele não é só um suporte de vida, é uma prisão psicológica. Ela garante que ele nunca consiga se esquecer de si mesmo, do seu sofrimento. Cada respiração mecânica, cada movimento doloroso, tudo é um lembrete constante do seu fracasso. Para esses demônios, o silêncio é perigosíssimo, porque é no silêncio que a gente reflete, é onde a voz do inimigo pode ser ouvida. O ruído, por outro lado, é a defesa perfeita contra a verdade. E a existência do Vader vira exatamente isso, uma sinfonia de ruído. O som constante do respirador dele, a dor física, o ódio, tudo isso foi projetado para manter ele trancado no seu inferno pessoal, bem longe de qualquer chance de arrependimento. Mas até o plano mais perfeito, mais diabólico, tem uma falha. E no ato 4 a gente vê essa falha no sistema. Algo que nem o Maldonado nem o Imperador poderiam prever. A falha fatal na lógica do inferno é a sua completa incapacidade de entender o que é o autossacrifício. Pro Palpatine e pro Maldonado, a ideia de que alguém abriria a mão da própria vida por outra pessoa não é só improvável, é ilógica, é uma tolice.
E é exatamente isso que o Luke oferece. Quando ele joga fora o sabre de luz, ele apresenta um ato puro de amor-dádiva, e isso cria um erro no sistema do Vader. De repente, o Vader é forçado a uma escolha que a sua programação de ódio não previa: poder ou sacrifício. E em um único ato de amor altruísta, décadas de um planejamento demoníaco super meticuloso são desfeitas. Em segundos. Ao pedir para o Luke remover sua máscara, o Anakin finalmente se liberta. Ele morre para o eu que ele mesmo construiu, para a identidade de Vader, para poder viver de verdade na força. É o descarte final da máscara, tanto literal quanto figurativa. No fim das contas, essa análise nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Se o mal é um sistema construído sobre um egoísmo que é lógico, previsível, será que a força mais poderosa para o bem é justamente o oposto? Um ato de amor que desafia toda e qualquer lógica?